Poderiam me dar algumas palavras de ânimo, como cuidadora de uma mãe com demência, 93 anos. Embora tendo mais irmãos, ninguém mais se preocupa com ela. O que a gente pode dizer, amigos? Quer que eu fale, Elaine? Por favor. Hoje em dia, esse tipo de história é muito comum, né? Nós temos familiares, graças a Deus, né? A longevidade, mas que algumas vezes chegam nesse estado de demência. E é comum também que um dos filhos fique mais próximo. É claro que o ideal seria que todos conseguissem. A questão é que, da feita que a prova chega até nós, na feita que o convite chega até nós para que cuidemos, e os outros que estão ali não se associam a isso, nós vamos continuar a fazer a nossa parte. Na hora em que a gente focar demais nos irmãos que não estão me ajudando, vai começar a surgir dentro de mim, se eu pensar assim, aquela ideia de que estão agindo injustamente contra mim, eu estou fazendo mais do que eu deveria fazer, eu estou perdendo parte da minha vida, dos meus projetos, porque os outros não me ajudam, e a gente cai numa armadilha, numa teia de ressentimentos, numa teia de ódios, de raiva, e acaba jogando, às vezes, isso para o paizinho, para a mãezinha que precisa da gente. Então, é necessário, sabe, quando Kardec propõe, né, quando a espiritualidade, aliás, propõe que nós precisamos também domar as nossas más inclinações, esses são os convites para que a gente se reeduque. Não se deixar cair na armadilha do ressentimento, da raiva, do ódio, porque isso não combina com tratar. A gente tem que aprender o seguinte: a tarefa está nas minhas mãos, eu vou fazer o melhor. Não vou desistir de chamar os meus familiares para isso. Mas eu vou fazer sem ressentimento, senão daqui a pouco a gente está fazendo as coisas xingando um, fazendo as coisas para nossa mãezinha xingando o outro, e aí não dá certo. Uma das coisas que nos causa muita frustração nesse papel de cuidador é que a gente fica esperando que o outro faça o que ele não vai fazer. E isso nos faz sofrer. Então, uma das fontes de sofrimento é a gente se apresentar como se a gente estivesse sempre esperando que os irmãos dissessem: não, você cansou, pode deixar. Não aguardar do outro aquilo que o outro não pode dar. Porque a gente se magoa, a gente se frustra. Então, a gente vai continuar convidando, porque é importante que eles participem, mas sem criar a expectativa de que eles tenham que vir. Eles deveriam vir, sabe? É verdade, mas se eles não vêm, se eu fico esperando que isso aconteça e eu me frustro, eu posso adoecer. Então, a gente convida, mas a gente já toma dentro de si uma decisão. Eu não vou esperar pelos outros como se eles tivessem essa consciência das coisas. E, nesse processo de cuidar, um grande instrumento que a gente precisa ter é a gente ter a compreensão de que esse processo que a gente está passando precisa ser visto com leveza, senão a gente também vai adoecer no cuidar do outro. Porque uma mãe com demência, ela não aceita, ela reclama, às vezes ela cospe na gente, ela chuta, ela joga coisas, não quer comer, não quer tomar banho, e dá trabalho. Então, você precisa ter um duplo ânimo no sentido de olhar como se estivesse cuidando de uma criança e fazer o trabalho de cuidar dentro do que é possível e procurar um amparo para você no campo psicológico. Às vezes a gente precisa se cuidar também, porque a gente se doa, acaba ficando doente em função desse processo. Então, a gente precisa ter essa compreensão para que a gente não torne isso um peso demasiado grande nas nossas costas. Primeiro, porque eu fico esperando que os irmãos dividam e não dividem, e segundo, porque minha mãe não me é grata por aquilo que eu ofereço a ela. O processo de demência não vai auxiliar nesse sentido.